Uma boa noite e a paz do Senhor a todos os irmãos que estejam do outro lado. Sejam muito bem-vindos a mais uma live e também um vídeo nesta noite. Amém? Glórias a Deus. Nós vamos ler aqui o capítulo 14 de Isaías. Capítulo 14 de Isaías. E vamos ver o que Deus nos reserva nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda elegerá a Israel e os porá na sua própria terra. E ajuntar-se-ão com ele os estranhos e se achegarão à casa de Jacó. E os povos os receberão e os levarão aos seus lugares, e a casa de Israel os possuirá por ser vós por servos na terra do Senhor, e cativarão aqueles que os cativaram e dominarão os seus opressores. Acontecerá que no dia em que Deus vier a dar-te descanso do seu trabalho e do seu tremor e da dura servidão com que fizeram servir, então proferirás esse dito contra o rei da Babilônia. E dirás como cessou o opressor e a cidade dourada acabou. Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Aqueles que feriram os povos com furor, com praga incessante, que o Irá dominava as nações. Agora é perseguido sem que alguém possa impedir. Já descansa, já está sossegado toda a terra, exclamam com júbilo, até as faias se alegram sobre os cedros do Líbano, dizendo: desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cotar. O inferno deste profundo se turbou por ti para sair encontro na sua vinda, despertou por ti os mortos e todos os príncipes da terra, e o fez levantar dos seus tronos e todos os reis das nações. Este todo responderão e dirão: tu também adoeceste como nós e foste semelhante a nós. Já foi derribado no inferno a tua soberba, com o som dos teus alaudes, os bichinhos debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que desabitava as nações. Dizia no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e do monte da congregação me assentar-me-ei nas bandas do lado do norte. Subirei acima das mais altas nuvens subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado será para o inferno, aos mais profundo abismo. Amém? Glória a Deus. Essa palavra de Isaías 14, ela está realmente falando de pessoas que herdaram um problema meio sério, e que esse pecado, vai criar uma série de situações ruins para aquele povo. Amém? Antes da gente continuar, eu quero pedir para os irmãos para que dê um like no nosso vídeo
E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, o Despertar 607. Ok? Pois é, irmãos. Quando a gente lê isso aqui, a gente observa, principalmente no verso 12, que está falando claramente sobre o anjo que caiu. O anjo que caiu, exatamente assim. O anjo que caiu e que tomou uma postura de querer ser maior do que Deus. Como que um ser pode desafiar o Todo-Poderoso a tal ponto de dizer que vai ser igual a Ele, e os seus filhos, as estrelas do céu, vai ser pessoas que vão disputar com Ele os poderes. Aí a gente entende, irmão. Aí a gente entende porque a terra, o nosso mundo, está em uma situação tão delicada, graças a este episódio aqui. Tu caíste do céu, em outras palavras, em outras Bíblias está escrito: caíste do céu, ó Lúcifer, filho da aurora. Lúcifer, filho da aurora. Tu que prostrava as nações, tu dizia: eu escalarei o céu, erigirei meu trono acima das estrelas de Deus, que quer dizer, filhos de Deus, e me tornareis igual ao Altíssimo. E no entanto, fostes abatido por terra, e foste colocado nos mais profundos abismos. Irmãos, isso aqui é uma situação muito delicada. É uma situação que envolve a queda dos anjos e a queda dos homens. É dali que surgiu todos os problemas da humanidade. É nesse interim que criou toda a situação. E como se sobressair disso? Não é muito fácil. Vocês pensam que é fácil? Não é fácil, não. Porque o homem, para dominar o anjo que caiu e que se tornou Satanás, como diz lá em Apocalipse 12, diz assim: e caíste do céu o grande dragão, antiga serpente, chamada de demônio e Satanás, e com ele também caíram os seus anjos. Então, quando a gente vai para lá, nesse capítulo 12 de Apocalipse, verso 11, a gente chega a uma conclusão que aquele anjo que foi denominado de serpente, que ocasionou a queda humana, é aquele ser que queria ser igual a Deus, um ser cujo seu teor era de tomar o poder do homem, que foi criado como filho de Deus. Então é uma coisa muito séria, irmãos, muito séria. É algo de uma dimensão estratosférica. É algo que não se mede por esforço, porque esse ser, ele realmente conseguiu fazer isso, ele conseguiu dominar a humanidade. A Bíblia diz que o mundo jaz do inimigo. O mundo jaz do inimigo. Quem falou isso? Né? Está falando lá na Bíblia. Está falando lá na Bíblia, irmãos. Então, é uma situação bastante delicada, irmãos, essa situação. Porque era um anjo que queria ser maior que os homens
e disputar o poder com Deus. Como que um anjo que foi criado como servo vai se tornar igual a Deus? É fora de cogitação. Soa até como um absurdo. Mas aí ele vai fazer da maneira dele. Ele vai trabalhar contra os princípios de Deus, ele vai trabalhar contra as leis de Deus, ele vai criar problema. Tanto que quando Jesus foi fazer o jejum de 40 dias no deserto, ele desafiou Jesus, porque Jesus é um filho de Deus. Ele disse: se você transformar essas pedras em pães, porque ele sabia que Jesus estava com fome, né? Você vai ter tudo de mim, você vai conquistar todas as coisas, porque eu vou te dar. Depois ele levou ao templo: se jogue daqui abaixo, porque ele sabia que se você é o filho de Deus, os anjos vão te amparar, os anjos não vão deixar você morrer. E na terceira, ele desafia a mais um grande teste para Jesus. Ele mostra todos os reinos da terra, todas as montanhas, toda a criação, todo o globo terrestre, e fala: tudo isto é meu, tudo isso a mim me foi dado. Se tu prostrar-te perante mim, eu te darei todas as coisas que tu precisares. Irmãos, olha só a situação desse ser, como ele foi sutil, como ele foi tentador perante o Filho de Deus. Por que ele é assim? Porque no momento que ele se desviou de Deus, ele se tornou o príncipe das trevas. Ele se tornou poderoso, mas se tornou poderoso nas trevas. E ele só sabe fazer 3 coisas: matar, roubar e destruir. Então esse ser, ele vem dominando as nações, dominando os governos, dominando as pessoas, manipulando tudo e todos. E ninguém pode ousar ir contra ele. Ninguém. Porque ele adquiriu, ele roubou a força de Deus. Tudo que ele tem, tudo que ele faz, não é dele. Ele não criou nada, irmãos. Ele só tomou conta. Ele só usurpou das coisas do Todo-Poderoso. Sua criação, seus filhos, suas posses, suas riquezas, tudo. E ele se considera o Todo-Poderoso em função disso. Por isso que existem lutas. Por isso que existem muitas situações delicadas na terra. Por isso que uns tentam ir para o lado do bem, mas os outros não têm força alguma, irmãos, para ir para o lado do bem. E por isso que a Bíblia diz que nos últimos dias vai haver um grande julgamento. Um grande julgamento final na humanidade. Um grande julgamento. Então Deus, ele começa a criar fundamento entre os seus escolhidos. Porque o homem, antes de mais nada, ele tem que ter domínio sobre quem? Sobre os anjos. Se o homem ele não tiver esse domínio, para ele já era. Nem Jesus, o Filho de Deus, foi poupado, irmãos. Ora, se nem o Filho de Deus foi poupado, que era o Filho de Deus, e ele colocou ele numa cruz, porque foram perdidas todas as legalidades. Deus preparou um fundamento de 2000 anos,
para que não houvesse nenhum tipo de problema. Mandou até o profeta Elias para vir preparar, para poder ficar um pouquinho melhor. E quando você lê lá em Malaquias 4:5, deixa bem claro: eu mandareis o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor, para poder consertar o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos, para que quando o Senhor chegar, não encontre um povo despreparado, e eu não venha ferir a terra com maldição. Então, Deus, ele fez toda uma preparação. E o homem, ele tem que dominar o anjo. E aí a gente vê que Jacó, ele luta contra o anjo. Ele luta durante a noite toda contra um anjo. Por quê? Porque ele tinha que ter o domínio sobre o anjo, para que dele, da família dele, começasse o povo escolhido de Deus. Por isso que ele lutou, e ele venceu, porque no final o anjo disse: me solta. Ele falou: não, só quando você me abençoar. Aí ele disse, o anjo: a partir desse momento você não chamará mais Jacó, e sim Israel. A partir de agora você chamará Israel. Então o anjo, que era o anjo de Deus, abençoa Jacó. E Jacó depois vai e tem uma união com seu irmão mais velho, Esaú, e assim consegue uma grande coisa, um grande resultado. Então ele conseguiu, em nível, é claro, nível menor, o domínio sobre o anjo. Ele conseguia esse domínio sobre o anjo, irmão. E por isso que daquele povo surgiu o povo judeu, o povo escolhido de Deus. Aí depois, mais para frente, vem Moisés, que aumenta este fundamento para um grau mais elevado. Então o homem, em primeiro lugar, ele tem que ter o domínio sobre o mundo espiritual, ou seja, os anjos de Deus. Então, se ele não conseguir ter esse domínio, para ele já era. Ele não vai conseguir nada, porque eles têm muita força. Eles dominaram a criatura humana desde o começo. Então ele não tem um exército, ele tem uma multidão de exércitos no mundo espiritual para lutar com você, comigo e com você. Ele tem uma multidão de exércitos. E se as pessoas não entenderem isso adequadamente, irmão, você não vai para lugar nenhum. Então a coisa é um pouco mais séria do que vocês podem imaginar. Então existe uma luta muito grande. E quando você vai lá para Efésios 6:12, está dizendo assim: não luteis contra a carne nem contra o sangue, sim contra as potestades, contra os principados nos lugares celestiais. Então você vê que a coisa é muito mais séria do que você possa imaginar, do que a nossa vã filosofia. É muito mais sério, é muito mais complexo. Então o homem, ele arrumou um baita de um abacaxi tão grande que nem quer imaginar, com essa tal da queda dos anjos e com a queda do homem. Irmãos, a situação é muito séria. E por isso Jesus, que até então não estava sendo entendido por ninguém estava entendendo. Por quê? Porque o inimigo ofuscou. Ele sabe como trabalhar. Ele sabe como trabalhar, irmão. Quando você lê lá em 2 Coríntios 4, ele diz assim que ele ofuscou dos homens, né, a verdade. É como se ele colocasse algo na frente para você não entender a
verdade e que não resplandeça na luz. É mais ou menos por aí. Então a coisa é muito séria. Jesus, quando ele morreu, foi crucificado e ressuscitou o terceiro dia, ele foi até o inferno para tomar a chave dele, porque ele venceu na sua ressurreição e o nome dele passou a ter poder, o nome de Jesus. Mas isso é Jesus. Se você não fizer por onde, irmão, você não consegue ter o domínio, porque são domínio em várias etapas, em vários níveis. Você já dominou principalmente a primeira etapa, o grau de formação. Em cada período tem 3 divisões, subdivisões. Você já conseguiu fazer isso, irmão? Então é algo muito complexo. É muito complexo isso. Então você tem que entender, porque o inimigo colocou cada um de nós, eu e você, numa verdadeira encruzilhada, não permitindo que você se sobressaia de forma alguma, de forma alguma. E por isso, mais do que nunca, nós temos que se apegar a quem? A Jesus. A Jesus. Procurar Jesus é o único que te pode tirar desse atoleiro, porque o nome de Jesus passou a ter poder no céu e na terra, porque o grau de luz de Jesus é algo simplesmente extraordinário, porque Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Então, não pense que é fácil, que não é. Vamos se aliar principalmente em Jesus, porque ele conseguiu o fundamento, e você vê, ele segurou as pontas por 2000 anos, de mim e de você. Então, vamos se apegar a Jesus, vamos entender Jesus, vamos aceitar Jesus completamente como se deve, vamos procurar uma igreja, irmãos, uma igreja que tem um evangelho, uma pregação genuína, para que a gente possa se salvar, porque é duro, viu? Você viveu tanto sofrimento na terra, e quando você vai para o mundo espiritual, porque um dia cada um de nós vamos morrer. Já pensou se você vai para o lado espiritual, em vez de você descansar, você vai ter que sofrer? É horrível isso, é horrível, não é fácil. Então, vamos fazer as coisas, irmãos, enquanto nós estamos nesse plano físico, porque o que liga na terra é ligado no céu, o que desliga na terra é desligado no céu. Amém? Fique com esta palavra, medite, ore, busque com paciência. Qualquer coisa, estamos aqui. Estou fazendo esses vídeos, vocês podem ver outra vez, vocês podem meditar, podem ver com mais profundidade, em nome de Jesus. Antes de encerrar, eu peço para os irmãos para dar um like e também se inscrever em nosso canal, o Despertar 607. Amém? Fica na paz, que Deus abençoe.